O presidente leva as coisas no âmbito muito pessoal. Eu costumo dizer que José Eduardo, nessa parte, era elegante. Cometia os seus excessos, mas José Eduardo não respondia a toda a gente. O presidente João Lourenço sofre de inseguranças. O presidente João Lourenço sofre de arrogância. O presidente João Lourenço não é a pessoa certa para estar na cabeça do país. Porque é um presidente que responde tudo. Quando me lembro que a cidadã Filomena Oliveira falou sobre a questão do IVA, do IRT, que não adianta a aplicação do 14% como se pretendia a princípio. O presidente respondeu publicamente. Nós não estamos a gostar, tem falado por aí. Mas um presidente vive de indiretas. Um presidente tem a potência para responder tudo. Que tipo de presidente é esse? O perfil do presidente João Lourenço é de alguém que incorpora ao poder de Angola o cargo em que ele se encontra como um cargo estritamente pessoal. Por isso é que responde tudo num âmbito extremamente pessoal. O presidente João Lourenço, por ser presidente do MPLA e por ser presidente de Angola, nunca soube trabalhar nos seus papéis. Ele responde publicamente os anseios populares, como é o caso das autarquias, como se estivesse a responder em nome do presidente do MPLA, a responder aos seus adversários políticos. Ou seja, o presidente João Lourenço não faz política. O presidente João Lourenço pessoalizou o poder e ele responde como um senhor que detém o poder de Angola e que tudo o que é falado contra si, ele reage de forma pessoal porque o poder é seu, é propriedade sua. A questão das autarquias foi a mesma situação. Quando a oposição falou nas autarquias, o presidente falou em assanhadice. É um presidente insensível, com um vocabulário inadequado para um estadista que não sabe se posicionar como alguém que devia velar pelos interesses de todos os cidadãos, até mesmo da própria oposição. Mas como é presidente do MPLA e é presidente do país, aí nós temos a grande armadilha. A grande armadilha está em ser presidente do MPLA e ser presidente do país. Nós temos um presidente que ainda trabalha pelo projeto de poder do MPLA. E daí quando nota que o filho do camponês, quando nota que o professor está revoltado, então ele quer pisar por cima da classe. Isso é uma questão de arrogância, porque o país tem dinheiro. O time de handebol acabou de ganhar vários carros topo de gama VX. Onde é que saiu esse dinheiro? E como é que não há dinheiro para se ver a questão dos professores? Para o presidente é mais fácil mutilar, matar completamente a educação do que aceitar sentar-se para negociar, porque a arrogância do presidente João Lourenço não permite sentar-se. Não permite acreditar na possibilidade de estar errado. Esse é o nosso grande problema com cágado por cima da árvore. Quem meteu cágado em cima da árvore? Quem meteu cágado por cima da árvore? Um presidente que responde a tudo, um presidente que não se posiciona, é o que nós ganhamos hoje. Eu digo que José Eduardo tinha as suas características, mas José Eduardo sabia posicionar-se, sabia o valor do silêncio e claramente João Lourenço não sabe o valor do silêncio. João Lourenço tem tantos problemas pessoais, de confiança pessoal, que conseguiu criar uma lei, em pleno século XXI, criar uma lei sobre quem fala do presidente vai preso. Mas que raio de país é esse? Como é que nós voltamos e regredimos tanto assim em liberdades que foram alcançadas com muito esforço e muito sacrifício? Porque nós temos um senhor que se comporta como um menino, Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte, que também tem um comportamento de mimo. E nós estamos a ter uma espécie de imperador do MPLA no poder de Angola, que também tem um comportamento semelhante, que olha o poder numa perspectiva unipessoal. Isso é uma autêntica brincadeira. Várias leis estão a ser criadas. Enquanto conversamos nesse live, João Lourenço está a trabalhar na Constituição justamente com angolanos traidores,
com angolanos traidores que também só pensam em poder e pensam na manutenção do poder, estão a trabalhar em leis para que ele possa chegar num terceiro mandato e, quem sabe, continuar no poder até a velhice. Porque, conforme eu já disse uma vez, o problema dessas pessoas que vão para o poder são os crimes que eles cometem. Eles têm o poder não como um espaço de serventia, um espaço de passagem, mas um espaço para se ficar até a morte, porque cometem crimes hediondos na nossa realidade. Muitos dos crimes não conseguimos saber, mas são crimes perigosos que essas pessoas cometem durante o tempo que estão no poder. Essas pessoas ficam aí, cometem de tudo um bocadinho, criam inimigos poderosos dentro dos seus próprios quintais, dos seus haréns de poder, e depois têm medo e têm o poder como uma espécie de proteção. João Lourenço, pela maldade, é daquelas pessoas que acredita que se sair do poder ele será canibalizado, comido cru, como foi o caso de José Eduardo dos Santos. Mas João Lourenço, em menos de 5 anos, já faz pior. E muita coisa vai se passar em Angola. Brevemente nós vamos estar a falar sobre a Agenda 27. O que é a Agenda 27? A Agenda 27 é um conjunto de medidas e contramedidas que estão a ser já tomadas e já se encontram em andamento, estão a ser trabalhadas pelos serviços de segurança do Estado, ok? Estão a trabalhar em medidas e contramedidas a partir do dossiê dos acontecimentos das eleições de 2022. Criou-se muita informação acerca disso e foram criadas contramedidas e planos para evitar que o que aconteceu em 2022 se repita em 2027. O que é a Agenda 27? Quais são as implicações na vida do angolano? É sobre isso que a gente vai saber. Em breve vamos estar a falar sobre a Agenda 27. A coartação das liberdades, a destruição da educação, o silenciamento da comunicação social alternativa. Tudo isso faz parte da Agenda 27. O enfraquecimento, inclusive, de lideranças na oposição, a exposição, a difamação, o assassinato de caráter e o controle total de todos os elementos daquilo que é a realidade. Um dos pontos muito altos que as pessoas precisam já começar a tomar aqui conta são os information flooding. Flooding information, inundação de informação que já começa a acontecer dentro daquilo que é o Facebook, por exemplo, que é um espaço democrático, onde cada um tem a sua opinião e cada um pode falar. Aqui nesse espaço há truques de information flooding e há truques de engajamento. Existem páginas que são páginas de engajamento, que foram criadas para engajar e distrair os angolanos. Enquanto os angolanos vão fazer memes no Che Agora Aguenta, vão fazer memes na página Não É Da Minha Conta, vão fazer memes na Platina Line, com aquelas notícias que são colocadas estrategicamente, atenção, estrategicamente. Os escândalos em Angola não acontecem porque são escândalos que acontecem. São escândalos programados em engenharia social de distração, principalmente para as redes sociais. A fofoca dos famosos, famoso deixou, famoso traiu, famoso fez. Os famosos não acrescentam nada nas nossas vidas. Por que é que vocês ficam a seguir os famosos a ponto de se envolverem e gastarem tempo e se distraírem com as suas polêmicas, que no fim do dia são polêmicas fabricadas num processo de engenharia social? Vocês precisam de pensar, porque as pessoas estão a ser engajadas. Existem páginas de engajamento que as pessoas perdem horas e horas e horas e no fim do dia não conseguem estabelecer um pensamento lúcido para os problemas que a nossa sociedade enfrenta. São páginas de engajamento em engenharia social para as redes sociais. Engajar, distrair os angolanos. Na vida real, tens programas sem substância, tens programas que não informam, tens programas que formatam e tens um telejornal que destrói a capacidade de analisar a própria sociedade em si. Quando entras para as redes sociais, tens os memes, as milícias e as brigadas digitais e as páginas de engajamento que estão a ser criadas um pouco por todo lado. Tudo isso se baseia em contramedidas para manter as pessoas distraídas, as pessoas sem capacidade de refletir o país, e continuaremos todos na mesma porcaria e na mesma merda. É preciso nós conversarmos sobre isso, é preciso falarmos disso.